Boa tarde, noite a todos, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma atividade da Ordem Espírita de Sicília de maneira virtual. Agradecemos que nós estejamos todos juntos mais uma vez. É realmente muito gratificante que a gente continue construindo esse laço, mesmo distantes fisicamente. Para a gente iniciar a nossa atividade de hoje, como sempre, eu farei a leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Encontre o prazer de viver. A vida tem um sentido, uma direção, um gosto. Cabe a você descobrir esse caminho. Exige busca e luta. É tarefa exclusivamente sua. A cada descobrimento, a cada vitória, surge nova sensação de engrandecimento íntimo, de alegria, de paz. O aproveitamento das horas e a atenção contínua são o seu instrumento de serviço. Não perca tempo. Aprimore-se. A luta com amor traz vitória mais rápida e completa. Então, nesse momento, vamos respirar bem fundo, acalmar os nossos corações e dizer assim: amado Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, que nós possamos perceber a grandiosidade e a beleza de estarmos vivendo mais uma existência. Que nós possamos observar a natureza, que nós possamos encontrar no olhar dos nossos semelhantes a tua centelha divina, Senhor. A sua atuação em nossa existência. Que nós não nos deixemos cair pelas pedras e obstáculos que nós encontramos pelo caminho e que o Senhor nos auxilie a desenvolver a nossa fé, a nossa esperança e o nosso desejo de melhora, para que assim a gente consiga conquistar a nós mesmos e auxiliar no processo de regeneração da humanidade. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. O nosso estudo de hoje vai falar sobre um tema bem polêmico, um tanto quanto complicado de ser abordado, principalmente por conta da situação política que nós estamos vivendo atualmente. Isso porque nós encontramos uma série de grupos políticos e de ativistas e de pessoas preocupadas com a ideia da pena de morte e defendendo a pena de morte como um meio eficaz de combater a violência. E por que nós estamos falando disso? Se nós estamos em um mês em que nós devemos celebrar a vida, em que nós devemos enaltecer a nossa existência, por que não discutir temas que são um pouco mais espinhosos, para que a gente perceba que todas as vidas devem ser preservadas, que todas as pessoas têm a possibilidade de se regenerar e de mudar o rumo das suas vidas. Isso não pode ser diferente em relação aos nossos irmãos encarcerados, aos nossos irmãos que se encontram em presídios, aqueles companheiros que cometeram, sim, erros que, para a sociedade e para as pessoas de uma forma geral, muitas vezes são erros hediondos, erros que comprometem a convivência. Mas isso não significa que essas pessoas também não tenham familiares, amigos, pessoas que os queiram bem. Isso não significa
que essas pessoas que se encontram encarceradas não recebem o amor de Deus. Isso não significa que essas pessoas não tenham um mentor espiritual. Então, quando nós pensamos sobre a situação dos nossos irmãos encarcerados e quando a gente pensa sobre a perspectiva da pena de morte, nós precisamos refletir sobre o que a doutrina espírita fala para nós em relação a isso. E eu trago alguns dados interessantes para que a gente perceba o cenário atual. Curiosamente, a gente consegue perceber que a gente vive uma situação alarmante nos nossos presídios. Nós somos o país, segundo alguns dados, algumas pesquisas, nós somos o país que mais encarcera pessoas no mundo. Cerca de 338 pessoas a cada 100 mil habitantes estão presas em cadeias que são superlotadas, em cadeias onde essas pessoas vivem em condições desumanas. Com a chegada da pandemia, com esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, ficou proibida, por exemplo, a visitação. Houve uma situação de isolamento ainda maior dentro dos presídios para que essa doença não circulasse. E houve, sim, surtos dessa doença dentro dos presídios, onde era muito difícil manter o controle, principalmente se você está dentro de uma cadeia superlotada, onde você tem uma cela onde deveriam caber cerca de 7 ou 10 pessoas, e você tem mais de 30 ou 40. Então, isso mostra que essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade social. É óbvio que a gente, às vezes, pensa o seguinte: mas essas pessoas mereceram estar ali pelo erro que elas cometeram. E a gente precisa pensar na perspectiva de Jesus. Jesus não pregou que as pessoas deveriam ser punidas pelos erros que elas cometeram. Pelo contrário, elas deveriam ser resgatadas. Elas deveriam ter a possibilidade de regeneração e que a porta do arrependimento estivesse sempre aberta para essas pessoas. Não importa o erro que elas tenham cometido. Então, quando nós pensamos nessa situação absurda e alarmante, não é curioso que a gente precise refletir sobre o que nós estamos fazendo com esses irmãos? Se nós estamos seguindo a perspectiva de Jesus, onde essa população deveria receber algum tipo de assistência para que ela pudesse se regenerar de alguma forma, afinal, esse seria o intuito verdadeiro dos presídios. Você retira a pessoa da situação de convivência com o resto da sociedade, porque ela cometeu um erro, seja ele qual for, e ao retirá-la dessa situação de convivência, você faz com que ela fique isolada por um certo período, e ali ela deveria receber todo tipo de amparo e assistência necessária para que ela pudesse seguir um outro rumo para a sua vida. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Pelo contrário, essas pessoas são punidas de forma excessiva, muitas vezes, o que não condiz com o crime que elas cometeram. E mesmo que o crime fosse absurdo, bárbaro, complicado, essas pessoas, mesmo assim, precisavam ter uma assistência humanitária. Estamos falando do mínimo para que essa pessoa pudesse ter o respeito devido que todo humano merece. Então, é curioso também destacar que, apesar de nós sermos o país que mais encarcera pessoas no mundo, nós também somos o país com o mais alto índice de criminalidade. Aliás, não o maior país, mas um dos países com os mais altos índices de criminalidade. Se nós pensarmos que a ideia de encarcerar pessoas por um período muito longo auxiliaria no combate à violência, auxiliaria na diminuição dos índices de violência, a gente observa que isso não acontece. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa modificar a nossa sociedade
de tal maneira para que a gente também dê assistência a esses indivíduos. E a perspectiva relacionada à pena de morte, ela é ainda pior se nós observarmos sob a ótica espírita. Primeiramente, nós estamos dizendo que esse indivíduo não pode ser recuperado de hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, esse indivíduo vai ter oportunidade de se arrepender e de desenvolver um senso moral e de, vamos dizer assim, ser inserido na sociedade. Isso é muito danoso, porque se nós desejamos que não haja violência, como é que nós podemos criar uma lógica de morte para combater a própria lógica da morte que existe na nossa sociedade? Como é que eu posso combater o índice de homicídios se, para isso, eu estou cometendo um homicídio, que é a pena de morte? Por mais justificativas que ela tenha, sob a ótica espírita, isso não tem lógica. Não seria adequado você encerrar uma vida buscando, com isso, diminuir o fato de que as pessoas assassinam outras. Então, eu cometo um assassinato para evitar que outras pessoas cometam assassinatos. Uma medida punitiva, bárbara, diante de situações que são igualmente bárbaras. Só sob essa perspectiva a gente já percebe que é muito complicado. Outro ponto muito importante as pessoas que sofrem pena de morte pelo mundo, já ficou comprovado que muitas delas, na verdade, foram encarceradas injustamente, ou o crime delas foi elevado a uma potência muito maior do que realmente foi. E muitas já foram condenadas à pena de morte sem ter cometido um crime. Se a gente resgatar a vivência, a trajetória de Jesus pela Terra, a gente vai perceber que Jesus também foi um encarcerado. E Jesus também sofreu pena de morte, de forma injusta. Mas nós estamos explicando aqui que não há justiça na pena de morte. Há apenas vingança. Há apenas ódio sendo alimentado. Há apenas um movimento catártico em que a gente coloca as nossas emoções de forma exagerada para punir alguém, como se aquela pessoa fosse responsável por todos os erros que existem na história da humanidade. Todos os crimes hediondos e bárbaros pudessem ser cessados com a morte daquele indivíduo. Uma outra perspectiva interessante é perceber que, se nós acreditamos que a vida não termina aqui, isso significa que essa pessoa, que seria um criminoso, que cometeu crimes absurdos, essa pessoa continuará a existir. Então, o ódio dela, o ressentimento, a mágoa, o desejo de violência e de vingança, ele vai continuar existindo. Porque esse indivíduo vai estar do outro lado da vida, num outro plano de existência. Então, todos esses sentimentos, todas essas emoções, todas essas ideias nefastas, elas continuarão existindo. O que vai permitir que esse indivíduo cometa crimes, talvez, mas do outro lado da vida. Então, não seria muito melhor que esse indivíduo fosse regenerado, que ele fosse resgatado, que fosse cumprida a lei de justiça, amor e caridade, implantadas por Deus e seguidas à risca por Jesus? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz perguntas diretas em relação a esse tema. E a espiritualidade responde também de maneira muito contundente. Por exemplo, na questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E a espiritualidade responde: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão
assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Ou seja, o que a espiritualidade está dizendo é que nós não temos a possibilidade de julgar e condenar uma outra pessoa, não de maneira justa, simplesmente porque nós cometemos equívocos também. Nós ferimos e magoamos pessoas, e apesar dos nossos crimes talvez serem menores, é porque as pessoas não conseguem perceber ou sentir o que nós estamos pensando, porque os nossos pensamentos também são muito turbulentos, são muito enevoados e mostram muitas vezes os desejos que nós temos de cometer crimes mais bárbaros do que as situações que acontecem no nosso cotidiano. Inclusive, Emmanuel, certa vez, em um dos seus textos, ele diz que a diferença entre nós e as pessoas que se encontram encarceradas é que nós não fomos descobertos. Então, a gente percebe que a pena de morte ela é uma perspectiva humana para a resolução de um problema. Não é o desejo divino, não é o que Deus espera de nós. E aí tem um comentário de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna que não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes e a sua aplicação se acha limitada. Ou seja, Kardec está comentando que a pena de morte, ao longo do tempo, em determinadas sociedades, ela está cessando. Inclusive, atualmente, nos Estados Unidos, alguns estados americanos, alguns estados norte-americanos estão suspendendo a lei da pena de morte, justamente porque perceberam que os índices de criminalidade não diminuíram depois da implantação da pena de morte. Pelo contrário, esses índices de criminalidade, em alguns estados, chegaram a aumentar, mesmo após a aplicação dessa lei. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Ou seja, percebe-se que a justiça toma uma nova perspectiva em relação às pessoas que são acusadas de crimes. Os crimes menores, isso é uma tendência atual, os crimes de menor importância, eles envolvem muito mais trabalhos forçados, né, entre aspas, ou penas mais brandas, a busca por resgatar esse indivíduo, ao invés de condená-lo ao encarceramento. Isso já é uma mudança significativa, mas ela ainda não é implantada em diversos países ou não é implantada de maneira tão eficaz, como é o caso do Brasil. E se a gente observar essas situações em que os indivíduos acabam sendo resgatados, a gente vai perceber que isso é um ganho muito maior para a sociedade, porque se percebe que aquele indivíduo foi reinserido, percebe-se que aquele indivíduo consegue demonstrar que há outros caminhos para seguir na trajetória evolutiva, e esse indivíduo com certeza vai se tornar um exemplo, sim, dos enganos e erros que cometeu no passado, mas de que qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim para a sua vida. E aí Kardec, obviamente, coloca também o seguinte: a lei de conservação, ou seja, aquela lei inata que nós temos de preservar a nossa própria existência, né, dá o direito da gente preservar a nossa vida. Não usará o homem desse direito
quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, o que Kardec está perguntando? Se nós temos um indivíduo que é um perigo para a sociedade, não seria eficaz que a gente eliminasse esse indivíduo? Afinal, isso preservaria mais pessoas. Isso permitiria que mais vidas fossem preservadas, segundo a pergunta de Kardec. E aí a espiritualidade diz: há outros meios de se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento, que é aquilo que nós viemos citando. Os nossos irmãos do SAEP, que é o Serviço de Assistência Espírita ao Preso, esse serviço, na verdade, ele é muito interessante, porque ele envolve as visitas aos presídios, onde palestrantes falam sobre o Evangelho de Jesus, falam sobre o perdão, falam sobre arrependimento, falam sobre o amor ao próximo, para conquistar o coração daqueles encarcerados, fazendo com que eles se modifiquem. O mesmo trabalho que é feito por outros segmentos cristãos, católicos e evangélicos, fazem esse trabalho também de maneira muito eficaz. E há umas histórias curiosas que são contadas sobre, desses companheiros que visitam os presidiários. E a gente relembra algumas delas, que aconteceram inclusive aqui na nossa região, em que um indivíduo ele foi preso por roubo e pegou bastante, assim, ficou bastantes anos na cadeia, mas dentro do presídio ele conheceu a doutrina espírita e ele desejou muito mudar o seu rumo. E houve um cuidado dos nossos irmãos espíritas em acolhê-lo. Conforme o tempo foi passando e ele foi cumprindo a sua pena, quando ele saiu, ele não tinha nada. Então, ele dormiu na casa de alguns companheiros espíritas durante um certo período. Esses irmãos o auxiliaram a conseguir um emprego, uma situação que a gente entende que é pontual, porque não é muito fácil conseguir emprego para as pessoas, principalmente no momento atual. E esse irmão, ao conseguir um emprego, foi muito grato e se tornou, inclusive, um dos auxiliadores do trabalho de uma casa espírita, chegando, inclusive, ironicamente, a ser tesoureiro de uma instituição espírita. Então, você pensa, um indivíduo que foi acusado de roubo, que foi preso, e agora era tesoureiro da instituição espírita. Isso mostra um arrependimento, uma transformação significativas. Há uma outra situação curiosa também, de um companheiro que, dentro do presídio, ele usava as reuniões espíritas para planejar a sua fuga. Então, ele e outros companheiros sentavam ali para assistir a palestra, porque havia esse momento permitido para eles, se eles desejavam assistir a palestra, eles eram conduzidos e eles aproveitavam para planejar ali a sua fuga. O problema é que ele começou a prestar atenção na palestra e começou a ficar curioso com a doutrina espírita, mas também com raiva. E ele pensou assim, vou estudar o espiritismo só para pegar esse palestrante quando ele vem aqui. E aí eu vou começar a questionar ele, vou mostrar quem ele é, vou desmascarar ele. O que aconteceu? Ele começou a ler as obras espíritas e se modificou. Ao invés de desmascarar o palestrante, ele passou a trocar informações e experiências com esse palestrante. E quando chegou um momento derradeiro, em que eles já estavam com um plano mais ou menos construído, ele falou, eu não vou fazer mais parte disso. Eu vou continuar aqui, cumprindo a minha pena. Não é curioso que a gente acredite que o Evangelho de Jesus,
que a gente acredite na busca pela sentimentalidade, que a gente busque sempre humanizar as pessoas e a gente não consiga perceber que os indivíduos em situação de cárcere, eles também precisam disso, de que a pena de morte, na verdade, não regenera, não resgata, não humaniza ninguém, de que a situação dos presídios hoje é uma situação muito complicada. E muitas vezes a gente fala assim, o preso fica lá, sem nada para fazer, comendo e bebendo às nossas custas. Acreditem, esses irmãos que se encontram nos presídios, muitos deles também não desejam ficar assim. Muitos desejam trabalhar, muitos desejam conseguir se desenvolver. O problema é que o presídio não cria essas oportunidades. Então, se nós desejamos, por exemplo, que esses presos recebam maior assistência, que esses presos recebam um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, dependendo da situação, é claro, que a gente deseja que esses indivíduos recebam um trabalho para que eles não fiquem na ociosidade. E se eles desejam o mesmo, então a gente precisa lutar por isso. E não pela pena de morte. E a gente já percebeu que não é muito eficaz. E aí, Kardec coloca a pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Ou seja, ao longo da trajetória da humanidade, em que a gente ainda estava em processo de aprendizado, será que a pena de morte não foi importante, não foi significativa positivamente? E aí, será que ela não era necessária em diversas situações? E aí a espiritualidade responde: necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, isso significa que a pena de morte ela fazia parte de um momento de ignorância da humanidade. Em um momento em que nosso processo evolutivo acabou percebendo que essa era uma maneira de resolver os nossos problemas. Mas isso não significava que era a melhor maneira. Simplesmente porque a gente não conseguia enxergar outra melhor. Hoje nós temos outras perspectivas. E aí, a gente encontra alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas falas de Jesus, que mostram exatamente por que a pena de morte é complicada. A gente relembra o episódio em que Jesus está orando, já nos seus momentos finais, nos seus últimos encontros com os discípulos, ele está orando e os discípulos adormecem. E aí chegam os soldados do Sinédrio, os soldados das autoridades judaicas, para prender Jesus, para levá-lo. E Pedro, furioso, buscando defender o seu mestre, ele pega e puxa a espada e corta a orelha do soldado. Jesus cura aquele soldado, cicatrizando a ferida, e diz: Pedro, embainha tua espada, porque quem mata com a espada, pela espada perecerá. E muitas pessoas usam essa fala como justificativa para defender a pena de morte. Quando, na verdade, se a gente analisar todo o contexto, a gente vai perceber que Jesus foi contrário à ideia de ceifar outra vida. E aí a espiritualidade responde uma pergunta de Kardec justamente sobre isso. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, ou seja, a pena de olho por olho, dente por dente, que foi aplicada por muitos povos, inclusive pelos judeus, né, pelo povo hebreu. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino,
não constitui uma aplicação dessa pena? E aí, a espiritualidade, como sempre, e uma sabedoria imensa, diz o seguinte: tomai cuidado, muitos vos têm desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Ou seja, a lei de que nós deveremos resgatar os nossos débitos de acordo com aquilo que nós fizemos, e nós vamos sofrer determinadas sanções de acordo com aquilo que nós fizemos, ela só pode ser aplicada por Deus. Justamente porque nós falamos que Deus é justo, infinitamente justo. Então, a justiça de Deus nunca falha. A justiça de Deus é perfeita. E ele sabe exatamente como nós podemos nos recuperar dos erros que nós cometemos. A justiça de Deus, as leis de Deus, né, são amorosas e misericordiosas. Se fosse apenas levada à justiça, talvez a pena de talião fosse levada à risca. Mas muitas vezes, para nós resgatarmos os nossos débitos, seja de existências anteriores, seja dessa existência, Deus faz uso da misericórdia. Então, ele permite que as nossas situações sejam suavizadas e que a gente aprenda sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra ótica, que não a do sofrimento. Até porque nós devemos imaginar, refletir e pensar sobre Deus como um pai. E um pai não deseja que os seus filhos sofram. Embora ele compreenda que algumas situações de dor que ele não desejava que acontecessem, mas determinadas situações de dor fazem parte do aprendizado. Então, é o mesmo que acontece quando a gente pensa sobre a perspectiva da lei de justiça sendo aplicada. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. É interessante o uso da palavra pecado, porque nós já citamos aqui em alguma palestra anterior que pecar vem do latim e significa errar o alvo. Ou seja, nenhuma pessoa deseja cometer um erro brutal e absurdo. Ela faz isso por ignorância das leis divinas ou simplesmente porque ela precisa passar por um processo de regeneração. Então ela erra, mas isso não significa que esse era o desejo dela. Ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, e esse objetivo acabou não sendo cumprido. Ou foi cumprido de uma maneira muito negativa. Aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Esse é o sentido das palavras de Jesus. É claro que a gente entende aqui a situação de sofrimento sobre aquela perspectiva que eu falei, sobre a situação de suavizar as sanções que nós sofreremos. Sempre sob uma ótica diferente, sempre sob uma ótica não punitiva, mas uma ótica de aprendizado. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Jesus também não vos disse: perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? A espiritualidade ainda nos provoca com essa pergunta. Ora, se eu desejo ser perdoado de acordo com os meus equívocos, eu também preciso desejar que os meus semelhantes sejam perdoados pelos equívocos que eles cometeram. E eu mesmo tenho que fazer parte desse processo. Eu preciso perdoar os meus semelhantes. E aí, por último, o mais absurdo de todos é colocar a pena de morte como uma perspectiva de justiça divina, né? Quando as pessoas dizem que, em nome de Deus, elas vão matar alguém. E a espiritualidade simplesmente faz a colocação de que é tornar o homem no lugar de Deus na distribuição da justiça.
Ou seja, é como se nós nos colocássemos como deuses, como se nós pudéssemos decidir quem vive e quem morre. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm de espiar. A pena de morte é um crime, principalmente quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Não é curioso que a gente pense que a pena de morte ainda é viável, mesmo analisando-a sob a ótica espírita? Que nós encontramos indivíduos que falem sobre a pena de morte como algo que vai regenerar a humanidade, quando nós temos a prova cabal de que isso não vai acontecer se a gente aplicar a pena de morte. E sobre isso nós não estamos falando da situação política e dizendo que nós somos favoráveis a político X ou Y, ou a um lado ou a outro. Mas a gente precisa perceber que a doutrina espírita defende a vida em todos os sentidos, em todas as nuances. Então, até envolvendo os nossos companheiros encarcerados, a gente precisa ter essa ótica de amorosidade, de perdão, de regeneração. Há algumas falas muito curiosas sobre isso. A gente encontra, por exemplo, no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, lá no capítulo 13, ele diz que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele ensinou para nós um pensamento novo que dominaria o espírito do mundo envolvendo a justiça. Porque, ao abrir as portas para o arrependimento, ao acolher as pessoas, ao dar a elas a oportunidade de se melhorarem, ele construiu algo que até hoje a gente encontra em muitas legislações do mundo. A ideia de que a gente segrega o criminoso por um determinado período para auxiliar na sua reforma definitiva, por todos os meios que estejam ao alcance da sociedade. Então, todos os sistemas de justiça humana se voltaram para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando as suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Então, quando a gente encontra juízes que agem de maneira humanitária, que pensam sobre essa perspectiva, talvez eles até ignorem esse fato, mas eles estão resgatando a ideia desse Cristo que consola, que esclarece, que orienta e que perdoa. Então, a gente precisa ter essa ótica. Um pensamento para finalizar, embora não seja envolvendo uma obra espírita, mas uma obra ficcional. Há um livro chamado O Senhor dos Anéis, em que você tem ali monstruosidades, né? Seres terríveis, e existe um vilão cujo problema é que ele quer muito alcançar uma joia e ele tenta de todas as maneiras conseguir essa joia, inclusive chegando a machucar e a assassinar pessoas para ir em busca dessa joia. E aí tem um diálogo entre dois personagens que eles são os heróis da história. E aí um diz o seguinte, que gostaria que esse monstro, essa pessoa, né, esse ser, esse assassino, que ele fosse morto. Ele desejava que esse indivíduo fosse morto. E aí o outro herói responde, muitos que vivem merecem morrer, e muitos que morrem merecem viver. Você pode dar a vida a alguém? Então não seja tão hipócrita para julgar e condenar alguém à morte. Eu espero que a gente reflita sobre tudo isso que nós conversamos hoje, e eu espero que a gente realmente trabalhe para que o reino de Deus seja implantado na Terra, para que
a ótica de Jesus seja aplicada no cotidiano, para que assim a gente vá se regenerando aos poucos e que a gente faça como Jesus, que mesmo no momento derradeiro, mesmo estando ao lado de dois criminosos, sendo condenado injustamente, Jesus ainda teve a possibilidade de auxiliar um daqueles criminosos a se regenerar. E ao outro que não se arrependeu, ele nada diz, porque o objetivo dele não é condenar. Que Jesus continue nos abençoando e nos auxiliando na nossa caminhada. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, sentir o abraço fraterno da espiritualidade amiga e pedir que a paz e a serenidade alcance todos os corações. Pedir que nós nos transformemos e que sejamos inspirados pelos companheiros lá do cristianismo primitivo, para que a gente consiga lidar com as nossas dores, lidar com os nossos problemas e nos melhorar a cada dia. Que nós sejamos capazes de ter esse olhar de perdão, que nós possamos ser capazes de nos silenciar quando a palavra violenta, quando a atitude enérgica vier à nossa mente, e que nós construamos o amor dentro de nós, irradiando esse amor pelas pessoas à nossa volta. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.